paz do Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. Hoje está aqui bem calor e estou aqui juntamente com a minha mãe. A paz do Senhor, meus amados. Tá quente, né? Mas é assim mesmo, tudo dai graça. Então, graças a Deus por mais um dia, graças a Deus porque Ele tem nos guardado de todo mal, né? Tem nos escondido debaixo das suas asas, que Ele continue assim, fazendo assim conosco. Vamos continuar a nossa leitura, né? Estamos lendo o livro do profeta Zacarias. Ontem a gente leu até o capítulo 6, hoje a gente vai ler do 7 ao 11. E a Gisele vai começar. 7. O jejum que não agrada a Deus. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês, em Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me. Chorarei eu no quinto. Separando-me, como o tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um a seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele chamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não o ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Desculpa, eu ia ler. Continua. E os espalharei com tempestade entre todas as terras que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. O 8. Bênçãos prometidas. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade,
e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós que nestes dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra trará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade, cada um com o seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá, gozo e alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos naquele dia. Sucederá. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. 9. O castigo de diversos povos. Peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, que é o seu repouso. Porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate nela terá termo, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. E Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no
mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações, e ele também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como príncipe em Judá e em Ecrom, como um Jebuseu. E me acamparei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também vos anuncio que vos recompensarei em dobro, porque curvei Judá para mim. Enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E por-te-ei como a espada de um valente, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como um relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta, irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, e comerão depois que os tiverem sujeitado. As pedras da funda também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo. Porque, como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens, e o mosto, e as donzelas. O 10. Promessas feitas a Israel. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam, por isso vão como ovelha, estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores, e serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E Não, porque o Senhor estará com eles. Eu acho que não estarão.
Eu vou repetir os 5. E serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os não tivera rejeitados, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará, como pelo vinho, e seus filhos o verão, e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e ajuntarei, porque eu tenho remido e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. 11. O castigo dos impenitentes. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Eis voz de uivo dos pastores. Não, desculpa, vou ler o 3 de novo. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujo possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujo vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque é enriquecido e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e não os livrarei da sua mão. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim duas varas, a uma chamei suavidade e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse, não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja. E as que restarem, comam cada uma a carne da sua companheira. E tomei a minha vara suavidade e a quebrei, para desfazer o meu concerto, que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, que me aguardavam, que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pensaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço
esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada e não sarará a doença, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Amém. Amém, né? Graças a Deus por mais essa leitura de hoje, né? Uma bênção. Estamos gratos. Agora vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. A Gisele vai orar. Papai do céu, muito obrigado pelo meu vestir, pelo meu calçar, pelo pão de cada dia. Abençoa a minha vida, repreende todo o mal. Abençoa os missionários, abençoa a minha família, Senhor. Abençoa cada missionário desta terra. Muito obrigado, Senhor, pela minha saúde. Repreende este vírus, Senhor, do mundo. Eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.